Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, dia 10 de julho de 2024, um frio aqui em São Paulo, quarta-feira, eu estou aqui iniciando mais uma chave mestra, né? Vou estar aqui hoje fazendo essa live junto com a pastora Sônia, pastora lá da Igreja Evangélica Ramada, minha igreja, e nós juntas vamos estar aqui falando de um assunto muito legal, muito interessante, né? Loucura ou poder de Deus? Né? Baseado lá em 1 Coríntios 1:18, mas antes de convidar a pastora Sônia, eu quero estar orando, apresentando essa live diante do Senhor, apresentando esse tempo que nós vamos estar falando aqui da palavra de Deus, que o Senhor se revele, ministre ao seu coração, ao meu coração, que Ele fale conosco nesta manhã, que isso é o mais importante, não é? Nós somos apenas canais, que Ele se revele através da nossa vida, daquilo que nós temos experimentado com Ele. Então, se você puder, coloque seu coração diante do Senhor aí, ou então, se você está andando, está na rua, no ônibus, onde quer que você esteja, concorde com a gente aí com as orações, tá bom? E logo eu estarei convidando a pastora Sônia para estar aqui comigo. Bom dia o pessoal que está entrando. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, fazendo essa live. Senhor, eu quero dedicar ao Senhor todo esse tempo que nós estaremos aqui fazendo essa live, falando da Tua palavra. Eu quero, Senhor Deus, dedicar a Ti para que a honra e a glória seja dada a Ti e que o Senhor se revele poderosamente através dessa live, que o Senhor fale aos corações, Senhor. Pai, nós sabemos que a mensagem do reino, a mensagem do Teu Evangelho é uma mensagem de poder, é uma mensagem que transforma as vidas, que muda as histórias das pessoas, Senhor, que muda também as circunstâncias, Pai. Então, para muitos isso parece loucura, Senhor, mas nós sabemos que isso é a verdade, que é assim que acontece, que a Tua palavra não voltará vazia. Então, por onde quer que essa mensagem for, que o Teu nome seja anunciado, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, que vidas sejam tocadas pelo Teu poder, que vidas sejam alcançadas pela mensagem do Senhor. Pai querido, aqueles que muitas vezes não entendem os mistérios do reino, Senhor, que eles sejam tocados por esse poder, Pai, e eles possam entender a Ti, a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que eles possam entender o Senhor e possam se render diante de Ti através da mensagem, através desta live, Senhor. Pai, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe que as pessoas estão precisando, o que elas têm vivenciado dia após dia. Vai de encontro ao coração dessas pessoas, muda toda e qualquer circunstância, Paizinho, faz nova todas as coisas na vida das pessoas, Senhor. Que a Tua salvação alcance sua casa, sua família, os seus familiares, os seus amigos, Pai. Que o Brasil seja alcançado para a glória do Teu nome, que vidas se rendam diante de Ti, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, a vida. Não há outro meio de ser salvo, não há outro meio de ter comunhão, de falar com Deus o Pai, a não ser pelo único e vivo caminho que é a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se revele poderosamente ao coração dessas pessoas, que o Senhor toque as suas casas, suas famílias, que o Senhor traga restauração para os casamentos, para a vida familiar, que o Senhor traga paz, saúde sobre as casas, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu nome seja honrado e glorificado no Brasil, Pai, de maneira que a nossa nação seja redimida, Paizinho, pela salvação eterna, pela vida do Senhor Jesus, que haja mudanças, que haja transformações, Senhor, em nome de Jesus, também abençoa a igreja brasileira, toca a igreja brasileira com Teu poder, toca a vida dos pastores, dos líderes, desperta o coração deles, tira, Senhor, de sobre eles todo o peso, toda a carga,
Tira de sobre eles toda inércia, toda indiferença, Senhor. Que eles sejam avivados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que eles sejam ativados, Espírito Santo, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra sobre a igreja brasileira, que ela faça proezas nessa terra, Paizinho, que ela anuncie as verdades do teu reino com intrepidez, com ousadia, com sabedoria. A palavra da verdade, a palavra do reino não é apenas palavra humana, mas ela é uma palavra de poder que traz vida e transformação, Senhor. Em nome de Jesus, transforma, Senhor Deus, a nossa nação, transforma a igreja brasileira, que ela realmente seja uma igreja avivada, seja uma igreja viva pelo poder de Deus e que ela transforme os lugares onde ela está inserida, Senhor, que todos os territórios do Brasil sejam alcançados pelo poder de Deus, que todos os departamentos, todos os ambientes, Senhor, sejam tocados pelo teu poder, Senhor, os níveis hierárquicos de autoridade brasileira sejam tocados pelo teu poder, que haja, Senhor Deus, manifestação da tua glória, que seja feita a tua vontade, aqui no Brasil como é feito no céu, Senhor, que os crentes, que os irmãos em Cristo sejam tocados pelo teu poder, e que eles se rendam diante do Senhor em obediência, que eles se esforcem em fazer aquilo que é necessário fazer, em cumprir a tua palavra, em aplicar as verdades do teu reino, em obedecer, Senhor, para que o reino venha, para que a tua vontade seja feita, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Brasil, abençoa a igreja brasileira, os pastores, os líderes, as famílias dessa nação, os maridos, as esposas, os filhos, Senhor, os jovens, os adolescentes, as crianças, sejam abençoadas em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor, do poder de Deus sobre as casas, sobre as famílias, para mudar as histórias, para mudar as circunstâncias. Que haja curas, que haja libertações, que hajam restaurações, Senhor, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Deus, há poder no nome de Jesus, e nós não podemos nos esquecer quem o Senhor Jesus é, que Ele é o Senhor de toda a terra, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, a quem foi dado todo o poder, todo o domínio, nos céus, na terra, em todos os lugares, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Aleluia, vou aqui convidar a pastora Sônia para estar entrando aqui comigo. O convite. Pessoal, eu quero antes, enquanto a pastora Sônia vai entrando aí, tá avisando, né, que essa é a última live, ainda que dentro dessa jornada de Atos dos Apóstolos. Eu terminei Atos dos Apóstolos semana passada. Pastora, você precisa virar sua câmera para você, tá bom? Tô vendo. Então, eu vou dar uma paradinha de algumas semanas para dar uma descansada e também para renovar aqui minha mente naquilo que Deus quer fazer, que eu já tenho aí um propósito de algo novo que Deus vai ministrar aos nossos corações, mas eu devo voltar no final de julho, tá bom? Enquanto isso, eu vou estar publicando algumas coisas e vou estar aí anunciando o que eu vou estar fazendo. Se Deus permitir, a live vai continuar de quarta e sexta-feira, a partir das 9 da manhã, tá bom? Pastora Sônia, essa setinha que deve estar aparecendo para você aí, ó, uma para um lado, outra para o outro, é aí que você vira a câmera para você. Tá bem na sua frente, assim, na tela. Ao vivo é assim mesmo, gente. Peraí, pastora, que eu não tô achando onde eu viro a câmera. Na frente, Vamos lá. frente. Tem um microfone, tem a câmerazinha e tem essa setinha. Não tá aparecendo. Não. Eu não tô achando nada aqui. Peraí, só um minutinho. Tá bom, eu espero, não tem problema. Você aí que está me acompanhando, né? Não esquece que todas as lives estão aí no YouTube, estão aqui no meu perfil também, né? E eu termino a live aqui e eu já passo lá para o YouTube. Quem gosta de assistir no YouTube, assiste lá. Não esquece de curtir, de compartilhar, tá bom? Aí, bom dia. Pastora. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, minha querida. Paz seja contigo. Amém. Ao vivo é assim, pastora.
É que estava tão clarinho a imagem aqui embaixo de voltar, de mudar, que eu não estava enxergando, mesmo de óculos. É o Mas nervoso, tudo bem, pastora. pode ser. É a primeira experiência nessa live, né? Então a gente É. fica assim mesmo. Lá no Meet a gente está aprendendo um pouco, né, pastora? A usar o Pois é. Meet. É, Agora no Instagram é um pouquinho diferente mesmo. a gente tenta acompanhar, né? Mas não dá, já não tenho mais os 15, né? Só nos 30, então tem jeito. Não, mas sempre há Mas tempo de aprender, né, pastora? E não tem com nada que certeza. a gente não consiga aprender, né? O Senhor nos ajuda. E glória a Deus que você está aqui comigo essa manhã. Estou muito feliz de você estar aqui. Mulher difícil essa, gente. Ah, não é assim Desde as não, né? lives Mas de Mateus que eu convido ela para fazer comigo e ela está sempre ocupada, eu entendo, é claro. Mas graças a Deus o Senhor preparou esse dia para que a pastora Sônia estivesse aqui comigo e eu estou muito feliz, pastora. eu também estou bem feliz. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, né? Minha Eu sei. pastorinha que a gente acompanha aí no trabalho no ministério, uma bênção. E estamos aí servindo ao Senhor juntas e para mim é um prazer. Um prazer mesmo estar junto com você, compartilhar, falar das coisas de Deus, né? Porque não tem coisa melhor do que falar do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, para mim é uma alegria. Estou muito feliz também por estar aqui nessa manhã com você e com aqueles que nos ouvem também. Amém, amém. É dia de festa para nós hoje, né? Ontem eu falei para a pastora Sônia, pastora, vamos fazer a live amanhã, vamos nos divertir um pouco, tá bom? Lá na live. Porque a gente sempre Amém. ri muito juntas, nós duas. Pois é, pois é. Por nós mesmos e pelo Espírito também, né? A gente já Também. teve umas experiências maravilhosas, né? De Verdade. alegria, da alegria do Senhor. Bom, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então nós somos fortalecidos nessa alegria que vem É dele, né? Que vem do verdade, Senhor. pastora. Pastora, o tempo é seu, fica à vontade, né? Eu já falei aqui do tema, o tema hoje é loucura ou poder de Deus, né? Então, eu quero que você fique à vontade, se você quiser ler o texto bíblico, né? E a gente vai aqui conversando enquanto a gente vai fazendo a live, tá bom? Amém, amém, amém. Bom, esse assunto que a gente vai tratar hoje, sim, é algo assim muito vivo dentro de mim, porque nós vamos falar acerca do nosso Senhor Jesus, né? Baseado no versículo que o Senhor tratou conosco em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso é tremendo. Isso é grandioso. Porque quando nós falamos a palavra da cruz, nós estamos falando do Evangelho. A palavra da cruz é o Evangelho do Senhor. A palavra da cruz, elas são as boas novas, as boas notícias do Senhor Jesus, né? E interessante que eu estava pensando, pastora, quando nós chegamos com uma notícia, quando nós passamos algo para alguém, chegamos com uma notícia, uma boa nova para alguém, nem todas as pessoas elas recebem da mesma forma. Nem todas as pessoas recebem as boas notícias com a mesma disposição. Né? Cada um recebe de uma forma, de acordo com como ela está, com as circunstâncias que ela está vivendo, então ela recebe de forma diferente. E a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, ela chegou, naquela ocasião em que Paulo escreve, ela chegou de formas diferentes ao coração de várias pessoas, como assim hoje acontece, né, pastora? Sim. Como a gente vê nos nossos dias, as pessoas, cada um recebe de uma forma. Mas interessante que essas boas novas do Senhor, que chega aqui quando Paulo diz, ele fala a respeito da morte expiatória de Jesus, né? Essa morte que redundou na salvação de toda a humanidade. Ele está falando a respeito disso, de uma humanidade que estava perdida, e Jesus vem, morre, tem uma morte expiatória, assim, ele morre na cruz, e essa morte dele redunda numa salvação. Para aquele que estava perdido, é o que diz lá em Lucas 19:10. Diz, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido.
Então, Jesus ele vem ao mundo para isso, com esse propósito de salvação para uma humanidade perdida. E a forma, né, a forma que Jesus vem, a forma que ele morre na cruz, é uma forma que chocou muitas pessoas, né? É uma forma que para muitos, como diz o versículo, parecia uma loucura. Parecia uma loucura, coisa doida, né? Vinha o Filho de Deus, vem em forma de homem, morre na cruz por uma humanidade sem mérito algum, cheia de pecado. Então, parecia assim uma loucura. Mas assim, quando a gente lembra do sacrifício da cruz, a gente vê que Jesus ele foi crucificado ao lado de dois salteadores, né? Dois ladrões, é o que diz a palavra. Então, eu quero ler uns versículos aqui só para você acompanhar comigo, né? Que diz assim, olha, em Mateus 27, do 38 ao 44, ele fala assim: e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões, fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então, isso choca, isso dói em nós também, né? De quando nós lemos quando nós conseguimos lembrar e entrar numa situação assim e ver o que Jesus, em pequenas palavras, né? Porque nós conhecemos toda a história, do que ele passou, das afrontas, das dores, do sofrimento, de tudo que ele passou por nós, por mim, por a humanidade daquele tempo, por toda a humanidade, e que, louvado seja Deus, nos alcançou e alcançará, né, a todos até a volta do Senhor Jesus. Então, quando nós lembramos disso, isso parece meio doido, né? Parece assim, meio louco, mas foi essa a forma. O preço pago pela redenção da humanidade não foi um preço baixo. O preço pago pela minha, pela sua, pela nossa redenção foi um preço muito alto, mas muito alto. Que eu não suportaria você e nem ninguém. Mas Jesus, ele sabia, ele era muito consciente de tudo isso. Não foi algo que Jesus veio sem saber o propósito, sem saber o que ia acontecer, sem saber nada disso. Ele sabia exatamente o que ele tinha que passar. Tanto é que no caminho do Gólgota, né, a gente vê que por 3 vezes ele fala: Senhor, se possível, que eu não tivesse que passar por isso, ou beber deste cálice, se fosse possível, né, eu me livra, afasta de mim este cálice. Mas diante do Pai, ele sabia o propósito e ele sempre se sujeitou à vontade do Pai. Ele se sujeitou e foi até o final. Ele não parou no meio da caminhada dele. Ele não quebrou o propósito dele. Ele foi firmemente, em forma de homem, né, que diz a palavra, nós sabemos. Ele sofreu as dores físicas. Ele sofreu a maior dor, que eu creio que foi a dor do nosso pecado, quando veio sobre ele na cruz, né? De todos os nossos pecados. Então, ele sabia, o objetivo da vinda de Jesus não era salvar a si mesmo. Porque ele poderia, quando eles falaram, então, desce da cruz, né? Salva-se a si mesmo. Ele poderia, porque ele tinha e tem todo o poder, né? Então, ele poderia exatamente se salvar, mas não era esse o propósito. Não era o propósito que Deus
havia o enviado. Não era o propósito que ele estava se submetendo à vontade do Pai. Então ele foi firmemente no seu objetivo, aquilo que ele tinha proposto, né? João 12:47, ele fala assim, olha, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, o plano é o plano de salvação. Gente, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Jesus não parou, Jesus não desistiu, Jesus lutou por esse plano, Jesus submeteu à vontade do Pai com todas as suas forças, com todas as suas dores. Ele foi até o fim, não é? Então, pastora, quando eu entendo isso, eu sempre falo para Deus, eu falo, Senhor, que mérito eu tinha ou eu tenho? Não tenho nenhum. É a graça do Senhor. Nenhum ser humano, nenhum de nós nessa terra tem nenhum merecimento por um sacrifício tão grande, tão maravilhoso do Senhor por nós, sabe? Então, a gente às vezes se esquece disso. Às vezes nós nos deparamos com tantas situações difíceis, com tantas coisas, com tantas lutas, ou então ficamos no bem bom assim, né? Ah, tá tudo bem e tal, e nos esquecemos que o nosso Deus, Ele está ali atento a todo momento por nós, sempre esteve. Ele já deu, o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele deu o melhor dele por nós, o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho. Nós somos mães, pastora, e nós sabemos que não chega nem, né, nem um tiquinho assim. A gente não é capaz nem de entender, mesmo sendo mães, de entender de um pai enviar um filho para morrer por alguém que não merece, para sofrer tudo aquilo. Mas isso aconteceu, isso é tremendo, e agradeço sempre a Deus por essa salvação. E eu posso olhar hoje, né, para a cruz, nós podemos olhar para a cruz e ver tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Verdade. Perdão dos nossos pecados. Quem poderia nos perdoar, pastora? Homens Verdade. maus, né? O mundo foi destruído uma vez e a humanidade se levantou, o pecado entrou, a humanidade se levantou, o pecado existe, as coisas ruins existem, a maldade existe, mas o Senhor nos amou, tem nos amado e tem um presente muito grande para nós, não somente nessa terra, de vivermos uma vida diferenciada com Ele, fortalecida por Ele, mas na eternidade com Ele. Ele nos garantiu com a morte de Jesus, e onde nós reconhecemos a nossa salvação, Ele nos garantiu uma vida eterna no céu. Que presente maior existe? Não existe presente maior, pastora. Então, eu entendo que Deus, Ele poderia estabelecer um outro plano também. Ele poderia ter criado um outro Verdade. plano, né? Mas aprove a Deus que fosse assim, que fosse dessa forma. Por quê? Porque Ele é soberano. Vou eu dizer, então Deus deveria ter agido de outra forma, poderia ter feito de outra forma, poderia, mas Ele é soberano, pastora, né? Ele é soberano, Ele faz como lhe aprouve. A vontade é dele. Então, isso não tem nada a ver com loucura. Isso tem a ver com soberania de Deus. Isso tem a ver com o imenso amor de Deus para conosco. Que prova maior do amor de Deus para com a nossa vida, para com o homem, para com a humanidade, não é? Então não tem prova maior. Então, a maior prova está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a maior demonstração de amor pela humanidade. Maior demonstração de amor por nós, pela igreja do Senhor, é a morte de Jesus na cruz. E essa morte que para muitos é uma loucura, é uma coisa muito doida, e que na ocasião também muitos viram assim como uma loucura, mas não é. Isso é o poder de Deus, isso é a sabedoria de Deus, isso é o amor de Deus.
é a demonstração do amor de Deus. Então, essa palavra da cruz, essas boas novas, essa palavra que traz salvação para a nossa vida, jamais pode ser loucura, de forma alguma. Loucura é aquele que não consegue entender isso. Loucura são atitudes daqueles que rejeitam essa palavra. A rejeição dessa palavra é uma loucura. Mas quando nós aceitamos e entendemos e recebemos o amor do Senhor, a sabedoria do Senhor, o poder de Deus na nossa vida, puxa, né? Nós podemos falar disso, né, pastora? Nós vivemos coisas que o mundo não entende, que as pessoas que não conhecem e que não aceitam e que não creem, não entendem as coisas que nós vivemos. Nós não somos diferentes de ninguém neste mundo, nós somos pessoas iguais, mas a diferença está naquilo que nós cremos e naquilo que nós vivemos e com quem nós andamos, com quem nós caminhamos, quem age por nós, quem trabalha em nós, não é verdade? Essa é a diferença. E o desejo do Senhor é que todos possam, que todos venham a provar disso. Porque o plano dele é para toda a humanidade, né? Não foi só para mim, foi só para você. Hoje eu digo assim, sou privilegiada, somos privilegiadas por conhecer, por entender, por crer em tudo isso. E por hoje viver esse bem do Senhor nessa terra, com lutas, sim, com dificuldades, sim, né? Mas de forma diferente. Nós reagimos de forma diferente, nós temos um outro posicionamento diante de todas as dificuldades, de tudo que todos nós passamos, não é? Então, falar disso, viver isso, reconhecer isso é maravilhoso. E é algo que Deus tem para mim, para você e para todos. Para todos. Entender isso, entender e receber como a boa notícia do Senhor, como as boas novas de Deus, como a palavra viva do Senhor chegando ao nosso coração, que para muitos é loucura, mas para nós é poder e sabedoria do Senhor. Amém? E o amor dele, né, pastora? Sim. Para com a nossa vida. Pastora, fala uma coisa para nós. Como que essa mensagem, né, essa palavra, essa loucura do mundo, que o mundo enxerga como uma loucura, né? Como que isso aconteceu na sua história, na sua vida? Não é. Pastora, eu tenho uma história assim muito doida também, né? Eu entendi essa mensagem, eu tinha praticamente 18 anos. Hoje estou com 62, pastora, então a caminhada já está bem longa, né? Graças a Deus. Mas eu tinha 18 anos, vivia assim, um tempo, aquele tempo de mocidade, aquele tempo, mas eu vivia numa situação muito, 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 muito difícil, familiar, com conflitos familiares, conflitos na minha cabeça, foi uma coisa assim muito doida, como acho que muitos jovens vivem hoje, né? Mas graças a Deus o Senhor sempre me guardou, me livrou de muitas outras coisas. Mas eu comecei a namorar o meu marido, o pastor hoje, né, com quem eu casei, eu comecei a namorar ele com 17 anos. E com 18 anos nós ouvimos uma palavra, né, de um pastor, um homem de Deus que eu conheci, assim, num noivado, tudo, ouvi a palavra e ele começou a falar das coisas do Senhor, tudo conosco, falar sobre namoro e colocando sempre Jesus na conversa, né? Eu ficava ouvindo ele falar, interessante, não conhecia, né? E aí ficava ouvindo ele contando, falando a respeito de Jesus e nos fez um convite para ir à igreja. Era uma igrejinha muito pequena, muito pequenina e era muito perto de onde eu morava. Praticamente 2 esquinas e eu não sabia. Eu conhecia aquele salãozinho, era um salãozinho, eu conhecia quando tinha bailes, festas. E depois que se tornou uma igreja, eu nem me atentei para o que era. Mas ele fez um convite. E aí nós fomos, eu e meu marido.
meu marido, meu namorado na época, nós fomos naquela igreja. E ali a igreja estava muito lotada, pastora, mas muito cheia, muito pequenininha. E eu fiquei num lado e o meu marido, meu namorado na época, foi ficar lá do outro lado, nós ficamos separados. E para mim tudo era muito estranho, mas a palavra ministrada, essa palavra, essas boas novas do Senhor, ela chegou de uma forma no meu coração que me quebrou. Quando eu comecei, Deus naquele momento, foi a primeira vez, pastora, mas assim, naquele momento, abriu o meu coração de uma tal forma que eu me quebrantei, eu comecei a chorar e foi feito um apelo para que você que reconhecesse esse sacrifício da cruz por você. Eu já tinha ouvido há um tempos atrás, na casa do meu tio, que sempre foi evangélico e às vezes pequena criança eu ia na igreja, ele me deu uma Bíblia, então, mas eu não tinha tido aquela experiência verdadeira, né? Então eu fui e aquilo me quebrantou, e quando eu entendi que Jesus tinha morrido por mim, e eu aceitei aquilo, eles fizeram um apelo, e eu fui lá na frente chorando, eu nem lembrei que eu tinha namorado dentro da igreja, que eu tinha alguém comigo, e aquele monte de gente, aí quando eu olhei, ele estava lá do outro lado também aceitando a Jesus junto comigo, e a gente não se viu, e a gente recebeu, e assim foi um processo, pastora, porque a partir daquele dia, as coisas começam a mudar na nossa vida, porque você começa a entender o Evangelho expõe muitas coisas na nossa vida, né? Ele expõe o nosso pecado, expõe o nosso erro, a palavra de Deus vai mostrando. Por isso que, na ocasião, muitos achavam loucura, porque na cruz é exposto os nossos erros, os nossos pecados, para que nós venhamos a mudar de vida, consertar a nossa vida. Não é verdade? Então, começou a mudança na minha vida. Começou o trabalhar de Deus na minha vida, no namoro, noivado, casamento e até hoje. Né? Até hoje, essas mudanças vão acontecendo. Eu falo assim, eu sempre falo, nós não somos perfeitos, nós não vamos chegar à perfeição nesta terra, mas nós caminhamos melhorando cada dia. Mas nós caminhamos sendo aperfeiçoados por esse Deus, sendo ajudados por Ele, fortalecidos, nós somos moldados, nós somos trabalhados, e quando a coisa caminha, ela vai dando uma forma diferente, o Senhor vem, quebra e faz o vaso de novo, porque Ele quer da forma dEle, e isso é muito bom, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com Ele, nós caminhamos com Ele, então isso é tremendo, isso é maravilhoso. Foi mais ou menos isso, mas muita coisa aconteceu, no decorrer desse tempo, dessa caminhada com Cristo. Nossa, tem muitas histórias, pastora, muita coisa boa, muita coisa... Quantos anos de Muita... evangelho? Oi? Quantos anos de 40, evangelho? 44, né? Mais de 40. De verdade, caminhando com o Senhor. Então tem Mas muitas histórias mesmo, né, muita, pastora? pastora, muita. Mas como assim, a gente diz, a mensagem de Cristo, ela é para ser crida, né? Ela é por fé, a mensagem do Senhor. A gente vê aqui que a cidade, quando nós lemos esse texto de Coríntios, a cidade de Corinto era uma cidade formada assim por romanos, formada por gregos e orientais judeus, né? Então, lendo um pouquinho o contexto desse versículo que nós começamos, a gente vê, pastora, que os gregos, eles eram muito sábios, eles eram pessoas intelectuais, eles tinham uma paixão muito grande pelos estudos, buscavam conhecimento, a cultura, livros, comprovações científicas, uma série de coisas assim. Então eles eram bem compenetrados. E quando eles... o que aconteceu? Que quando eles ouviram o evangelho, eles consideravam assim algo que não tinha um sentido real para eles, porque eles não conseguiam entender como que aquilo podia ser aplicado na vida deles. Você entende? Então, por isso que eles achavam tudo isso muito louco. Mas a gente vê que Paulo, no capítulo 1 mesmo de Coríntios, ele afirma que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus, né? Que ele fala. Então, eu entendo que estudar é muito importante, eu entendo que nós precisamos sim estudar, ter a cultura, lermos, a própria ciência já comprova essa palavra maravilhosa, até hoje em tudo, não tem como negar, né? E a gente nem precisa entrar em alguma coisa assim, porque já é notório para todos
Então, estudar tudo isso é muito bom, pastora, é muito bom, mas por mais que eu estude, por mais que eu obtenha, assim, cultura, jamais, jamais nós vamos conseguir chegar a Cristo se nós não estivermos dispostos realmente a nos humilhar diante dele. Se nós não estivermos dispostos a crer na realidade da morte de Jesus, da cruz e da sua ressurreição. Não é verdade? Então, não é só o conhecimento, né, pastora? Não é só o estudo. É fé, é crer. Morte, cruz, ressurreição. Ele morreu na cruz, conquistou a nossa vitória. Ele ressuscitou e hoje ele vive entre nós, ele está conosco. Então, precisamos crer. Então, o Evangelho em si, a palavra de Deus, ela não precisa ser floreada de palavras bonitas, ela não precisa ser toda cheia de coisa para você falar. Não, é a pura verdade do Senhor. É a palavra pura e verdadeira. Uma palavra que traz arrependimento, uma palavra que traz mudanças de comportamento. Essa é a palavra de Deus, né, pastora? É essa palavra. O evangelho é para ser crido, é pela fé, não são as palavras que vão fazer a diferença, mas sim, quem vai fazer a diferença na minha vida e na sua é Cristo, né? Não tem outro. É só Jesus mesmo. Então, essa morte de Cristo crucificado, pagando toda a nossa dívida humana, a sua ressurreição, foi inesperada para eles. Foi de uma forma que eles não esperavam. Então, tudo isso acontecendo, que garantindo uma entrada no céu, para eles era loucura. Coisa doida. Para eles era uma loucura, eles não conseguiam entender, não conseguiam explicar. Então, mesmo os judeus e os gregos, eles não aceitavam facilmente, né? Por quê? Porque, como eu disse, como pecadores, eles não reconheciam os pecados, e na cruz, Cristo deixava os pecados expostos deles, entende? Então, a tendência era mais rejeitar do que crer e obedecer. Porque quando nós vemos o nosso pecado exposto, quando nós entendemos os nossos pecados, e aquilo é exposto para nós, dentro de nós entendemos, não é? É exposto para nós, então, ou eu creio, recebo e obedeço, ou eu rejeito. Ou eu entendo como uma loucura mesmo e rejeito, ou eu creio e vivo o bem do Senhor, ou eu creio e desfruto dos benefícios que Ele conquistou por mim, né? Então aí que está assim a diferença. Infelizmente, pastora, não foi só naquela ocasião em que Paulo falava lá em Corinto. Hoje acontece isso. Infelizmente a nossa sociedade é assim, não é? Muitos creem, decidem realmente viver isso e obedecer, mas muitos nem creem, nem olham para a cruz, nem aceitam isso. Então eu vejo assim, tem como aquele povo na ocasião. Isso é loucura. Pastora, Isso o pecado, pode falar. ele coloca uns véus nas pessoas, né? No entendimento. A Bíblia mesmo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Então, o pecado, ele vai cegando a pessoa, vai colocando como se fossem uns véus no seu entendimento, e a pessoa não consegue reconhecer essa grandeza de amor que Deus teve pela humanidade, né? Enviando seu filho para morrer na cruz do Calvário. Mas é interessante, tá? A gente tem isso aí que é uma verdade, que as escrituras já nos ensina isso, já nos mostra isso. Mas, pastor, às vezes eu percebo que algumas pessoas, elas têm umas oportunidades maiores, assim, de gente que fala de Jesus para ela e conta, ou às vezes dentro da própria casa tem crentes, né, fiéis, leais, que estão ali anunciando a verdade, e essa pessoa é tão resistente, essa pessoa rejeita, essa pessoa não entende, né, não quer mudar de vida. Então, eu percebo que algumas pessoas, todas estão com os véus, né? Que não aceitam, não conhecem, não entende a verdade do reino, a mensagem que é anunciada. Mas outras estão tendo tantas oportunidades e também não aceitam, mas num nível de rejeição até diferente, porque algumas estão meio que na ignorância. Mas
As Sim. outras têm tido tantas oportunidades e elas são resistentes. A gente vê isso quando Paulo esteve ali diante dos governadores, né? O próprio Agripa, o Félix, né? Eles não quiseram se envolver. E eles não eram inocentes acerca da verdade, porque os judeus estavam inseridos no meio deles, então eles sabiam que o Messias viria, tudo, né? Uhum. E eles rejeitaram e consideraram o Agripa, quando Paulo fala de alguém que ressuscitou, ele fica indignado, levanta, dá aquela resposta, agora você quer me converter, né? Mas porque para eles era loucura. Mas a gente percebe que algumas pessoas há uma rejeição mais profunda, porque elas têm tido tantas oportunidades de serem alcançadas e elas não elas rejeitam, né? Assim, como uma coisa até ruim, né, pastora? Ai, não me vem a palavra, uma rejeição assim, determinada, né? E não quer, nossa, é bem complicado, né? Então, para alguns é loucura, mas para outros parece que há uma determinação em não reconhecer, em não aceitar. Exato. Você tem percebido Porque, isso? porque também a gente entende, pastora, a gente vê o trabalho do diabo realmente cegando, como você disse, esse véu, né, que é ele que cega o entendimento, mas a gente vê que a vontade, porque Deus ele não interfere no nosso querer, então é o livre-arbítrio que ele nos deu, né, nas nossas escolhas. Então eu decido, eu quero, o Senhor vem ali me ajudando, me fortalecendo, ele ajuda até no meu querer. Entendeu? Mas assim, se eu não quiser, o sacrifício está lá. O que Deus fez e o que Deus quer fazer na nossa vida, a salvação está aí para todos. Mas se eu não quiser, eu não vou receber. Eu vou perecer. Eu não vou alcançar a vida eterna. Se eu não quiser, porque Deus não vai interferir no meu querer. Ele nos ajuda de todas as formas. É como você disse, as oportunidades são tantas, tantas, tantas. Por quê? Porque Deus ama. Porque o desejo dele é de salvação, é de alcançar a todos. A salvação em todos os aspectos. Às vezes nós falamos de salvação e claro que o maior é a vida eterna com o Senhor, óbvio, né? A salvação de uma vida eterna. Mas assim, viver essa salvação dia após dia, o dia de amanhã não nos pertence, mas viver isso dia após dia é surreal, é uma coisa que Desafiador. maravilhosa, é uma coisa assim, eu não tenho nem palavras para dizer, para expressar isso. Como é bom. Então, é só provando, né, pastora? Então, é esse querer mesmo que, essa nossa vontade. Se eu decido, o Senhor vai lá e me ajuda, Ele assina e vamos caminhar junto. Não nos desampara, não nos deixe sozinhos. Vai conosco, nos orienta, nos guia. E é isso aí. É E a gente uma coisa. experimenta o poder de Deus, né, pastora Sônia? Porque até, O olha, de sobrenatural. verdade, para mim antes era loucura. Mas depois que eu tive um encontro real com Jesus, se tornou o poder de Deus. Porque eu tenho Sim. vivido o poder de Deus, não é? Exatamente. E a gente precisa disso, né? A gente tem sede disso, a gente precisa disso. Nós seres humanos, que mundo tenebroso, que mundo difícil que a gente está, né? Mas nós não somos desse mundo, né? Nós estamos aqui só numa passagem. Nós pertencemos ao reino dos céus, do Senhor, né? Então isso é uma oportunidade que nós tivemos, nós acatamos e que, né? Todos aqueles que nos ouvem têm oportunidade disso e às vezes pessoas que começam a caminhar, desfalece por alguma coisa, isso e aquilo, não volta atrás nas suas decisões, não são lutas que vão te impedir, não são, nada pode, que nada venha te desanimar nessa caminhada. Lembra de Jesus, que Jesus não parou, Jesus não desistiu, Jesus foi até o fim, ele poderia ter parado, ele não desistiu porque ele nos amou. Vamos amar o nosso Deus também, vamos servi-lo com o coração aberto, vamos servi-lo com todas as nossas forças, né? Porque ele nos ajuda, ele tá aí conosco. E o que a gente vê, assim, por exemplo, a gente vê lá em Corinto toda aquela confusão, todas aquelas coisas que vinham acontecendo, as divisões religiosas que estava tendo, né? Por falta de entendimento bíblico, de entendimento da palavra.
Então, a igreja naquela ocasião não fazia diferença nenhuma. Por quê? Porque eles estavam, em vez deles brigarem entre si, eles se pudessem ter se posicionado como instrumentos de Deus para ser bênção de salvação a outras pessoas. Não, eles estavam em conflitos por falta de conhecimento. E sabe, pastora, a gente vê que, infelizmente, às vezes nós vemos isso dentro das igrejas, tantos conflitos, tantas confusões, sendo que nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Os dias são curtos, Jesus está às portas, voltando para nos buscar, então nós precisamos aproveitar as oportunidades e como igreja de Deus, como filhos de Deus, hoje fazemos a diferença onde nós estamos, fazer a diferença aonde nós chegamos, aonde nós alcançamos por uma live, ou dentro da sua igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você andar, fazer a diferença. Que diferença? A diferença de ter uma vida realmente alinhada com a vontade de Deus, de ter comportamentos alinhados com a vontade de Deus, palavras, conversas alinhadas com a vontade de Deus, ser instrumento, simplesmente instrumento, porque quem usa a mim, a você e a cada um de nós que se dispõe a isso, que quer isso, é o Senhor que nos usa. Então, assim, quando nós paramos para pensar que na igreja de Corinto ela era formada por famílias simples também, não tinha só famílias importantes, tinha famílias simples, pessoas simples também. Mas as palavras que vinham ofendiam eles, porque eles se sentiam assim ofendidos. Mas Deus tratava com eles porque queria mostrar que a glória era do Senhor. Tudo na nossa vida, a glória é do Pai, a glória é de Deus. A glória não é de homens, entendeu? Não é, porque a nossa vocação, o nosso chamado foi o Senhor nos colocou hoje. Nós estamos aqui compartilhando um pouquinho das coisas de Deus, a glória é dele, é do Senhor, é ele que seja honrado. Nós não somos nada assim sem ele. Se hoje, pastora, você é uma bênção, é usada dentro daquilo que o Senhor te colocou, agora, né, nas lives, na igreja, nos trabalhos que você faz, se tudo isso é porque você abriu o coração, você escolheu, decidiu, ouviu esse chamado, escolheu, decidiu servir, mas a glória é do Pai. A glória não é tua, a glória não é minha, a glória é de Deus. Em tudo que nós venhamos a fazer, a glória é do Senhor. E o que o Senhor gosta é realmente da nossa simplicidade. A palavra de Deus diz que se nós temos que nos orgulhar, nós temos que nos orgulhar realmente de sermos de Cristo, né? Porque não é por nada que nós fizemos ou venhamos a fazer por Ele, é por aquilo que Ele fez por nós, né? Por aquilo que Ele já fez. Então é muito doido. Tem um versículo que eu queria só ler, 1 Coríntios 1, 27. Ele fala assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, olha só que coisa. Eram essas coisas loucas e fracas deste mundo que Deus havia escolhido ali naquele meio. Então, para destruir as coisas sábias e fortes, para mostrar que a salvação, ela não era por sabedoria humana, mas era pelo poder de Deus. Né? Então é assim que eu falo que a igreja deve se posicionar. É assim que nós, eu e você, nós como igreja do Senhor, fazemos toda a diferença. Não é? Então, saber que não é sabedoria humana, mas é poder de Deus, gente. Não tem outra coisa. É poder de Deus. Então, eu só tenho que me render diante disso. Não dá, né, pastora, para ser outra coisa. Eu tenho que me render diante desse grande benefício de Deus, grande amor de Deus por mim, pela cruz, né? Receber, pastora, aceitar e permanecer na simplicidade, né? Porque Jesus é simples, né? Jesus é muito simples. A gente vai lendo os evangelhos, vai vendo que ele vai conversando com as pessoas, nos discursos dele, ele está falando de coisas tão simples, não é? E muitas vezes
aqui, como você falou da igreja de Corinto, tanta confusão, tanta intriga, tanta competição. Você vê que é uma das Verdade. cartas, né, que Paulo mais bate neles, né? Porque Paulo fica sabendo do que está acontecendo e Paulo vai, né, confrontar isso, vai tratar isso com eles, né? Mas eu acho interessante que a mensagem do evangelho, ela é o poder de Deus, e você vê que pela bondade do Senhor, Paulo, os discípulos, eles se mantiveram íntegros para anunciar essa mensagem na sua integridade ali, e ela não perdeu o seu poder, né? Porque ela continuou salvando, Deus, ela continuou alcançando. Tinha essas brigas, essas confusões dentro da igreja, mas a mensagem é infalível. Exato. Infalível, ela produz, ela opera no coração das pessoas que se abrem. Então, assim, é muito interessante, não é, pastora? Que apesar de nós, apesar da igreja de Corinto, apesar da igreja dos nossos dias, Deus continua fazendo, Deus continua trabalhando. Isso é maravilhoso, porque você imagina, amiga, se a gente dependesse só dos homens, do seu alinhamento, do seu posicionamento, nós estávamos perdidos. Mas a Exato. mensagem, ela tem vida, ela tem o poder de Deus, ela é a própria pessoa de Jesus, ela é a ação do Espírito Santo sobre ela. Então as vidas continuam sendo salvas, o poder de Deus é manifestado, porque se a gente dependesse das pessoas, que difícil É ia ser. verdade. É verdade, pastora. E a gente sente tanta alegria em poder falar, né, dessas coisas assim, de que Deus continua agindo, Deus continua amando, Ele amou e ama até o fim, quer dizer, não tem um fim, mas o amor dele, como diz, o amor do Senhor nos constrange, né, porque nós não entendemos a altura, a profundidade, a imensidão do grande amor de Deus para conosco. Isso, assim, nos enche de alegria. Então, uma coisa que eu digo muitas vezes, somos zombados, né? Por servir a Deus, por muitas vezes as pessoas não entendem, né? Falam assim, nossa, que loucura! Você, ao invés de descansar, ao invés de ser aquilo, tá lá dentro da igreja, é de manhã, é com chuva, é com isso, com aquilo, você vai para a igreja. Não, mas que loucura, que é isso, aquilo. Não, não é loucura, é amor, é vivência, assim, é uma coisa assim tão linda, porque mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas zombem, mesmo que pode achar que você enlouqueceu, porque quando a gente se converte é assim, né, pastora? Quando a gente começa a caminhar com Jesus, fala, você tá doida? Os nossos amigos, as pessoas que nos conheciam, né? Porque você não tem como você permanecer a mesma pessoa. Não. Caminhando com Jesus, você não tem como. Você se torna uma outra pessoa, mas é uma outra pessoa melhor do que a que você era. Com certeza, bem melhor, né? Então, as pessoas falam, que loucura, imagina, não entendem, só vão entender quando provar também. Quando receber, quando começar a viver isso. Só vão entender, na verdade, dessa forma. Eu tenho uma experiência, assim, do meu pai. Deixa eu contar. Pastor, eu tô sem horário aqui. Que horas? Estamos no horário? Já temos tempo ainda. Temos ainda uns Temos. 10 minutinhos, 15, tá bom? Então tá bom. Deixa eu só contar rapidinho acerca do meu pai. Quando eu me converti, o meu pai, assim, ele tinha... Eu sou a única filha, tenho 2 irmãos. Então, meu pai tinha uma verdadeira adoração por mim. Adoração mesmo, assim. Era Sônia no céu, e era Sônia no céu e na terra, porque era só eu. Então, ele achava que eu era, assim... Eu era mais bonita, eu era mais inteligente, tudo eu era o melhor. E que, na verdade, não, né? Mas ele me considerava... me considerava assim. E quando eu me converti, assim, como eu disse, a gente tinha vários problemas de família, meu pai bebia, e meus pais se separaram depois, então uma série de coisas. Mas assim, quando eu me converti, eu fui para Jesus, eu voltei muito empolgada para minha casa. Que eu comecei a contar, a falar. Meu pai estava lá, eu falei, eu fui na igreja, porque eu isso, aquilo, aquilo. E foi assim, uma coisa muito doida. Por quê? Todo esse amor, essa loucura que meu pai tinha por mim, ele me pôs para fora de casa. Meu
com 18 Meu anos de idade. Ele falou, aqui você não entra, sabe? Ele me colocou para fora de casa e eu lembro que minha mãe trabalhava e chegava muito tarde da noite, eu fiquei na rua esperando minha mãe chegar para poder entrar na minha casa novamente, sabe? Porque ele falou, que loucura, que é isso? E meu pai era um homem que tinha quase 2 metros de altura e um homem forte, magro, mais forte, e tinha quase 2 metros de altura. E o pastor da igreja que eu me converti, um baixinho, um servo do Senhor baixinho, pequenininho. E meu pai muito revoltado, porque ele não aceitava isso, de eu ir para uma igreja crente, virar crente, vai, como eles dizem, né? Você virou um crente, tá virando um crente, eu não quero você lá, você vai dar dinheiro para a igreja. Era essa conversa mundana, né? Então o meu pai, ele se revoltou de uma tal forma comigo e ele quis bater no pastor. Meu Um dia ele parou o Deus. pastor. Eu nem conhecia o pastor nem sabia que era meu pai, eu era nova convertida. Ele parou o pastor, aquele homem pequenininho, meu pai, aquela altura. E ele enfrentou o pastor. Ele quis bater no pastor, porque eu estava indo na igreja. Mas, é assim, só resumindo para você entender, foi indo, eu tive muita dificuldade, mas tanto o pastor da igreja, pastor Teixeira, meu pai na fé, tanto o pastor quanto os jovens daquela igreja, quanto a mocidade, e eu chegava muito triste, eu chorava muito, aliás, né, estou chorando até hoje, mas eu chorava muito pelas dificuldades, porque eu não conseguia entender, e eles começaram a passar para mim que eu tinha que entender uma coisa, que a minha luta não era contra o meu pai, que minha luta não era contra nenhuma pessoa, mas que existia alguns demônios que agiam na vida do meu pai e que não fazia também com que ele enxergasse isso e que o meu pai não estava entendendo. Então o diabo realmente cegava o entendimento dele e ele não entendia nada disso e que eu tinha que amar e que eu tinha que responder tudo aquilo que ele vinha contra mim com amor, com palavras de amor. E pastora, diante de Deus, meu pai tinha toda essa idolatria por mim, mas eu nunca havia falado para meu pai que eu amava. Eu não tinha palavras de carinho com meu pai, porque meu pai bebia, então tinha uma série de coisas que não tinha. Então, quando eu vinha da igreja e eu entrava na minha casa, que eu via que meu pai vinha contra mim, eu falava que eu amava, mas com muita dificuldade, pastora, que não era fácil para mim, porque eu não tinha essa facilidade. Eu falava que eu amava, pai, eu tentava explicar alguma coisa, e orando, e os irmãos orando, e o pastor me ajudando, e o pastor me orientando, me aconselhando, né, como agir e tal, e eu sempre falando, e aquilo foi quebrando aos poucos, tal, e depois nós tivemos uma série de histórias, que meus pais acabaram se separando, eu casei com os meus pais já separados, etc e tal, e meu pai foi morar no interior, e eu casei, depois do casamento meu pai foi morar no interior, mas meus filhos nasceram, já estavam grandes, eu tive que ir até lá para o meu pai conhecer meus filhos, então houve uma separação muito grande. E pastor, aconteceu muita coisa, eu via pouco meu pai, passava anos sem ver, depois eu ia ver, levava um filho, levava o outro para conhecer e tal. Mas eu nunca, pastora, nunca deixei de crer na salvação do meu pai. Eu sempre criei, eu sempre orei intensamente, tanto pelo meu pai como pela minha mãe. Eu sempre orei intensamente pela vida do meu pai. E o meu pai, um homem forte, que nunca havia ido num médico. O meu pai bebia, mas nunca havia ficado doente. Um dia ele sofreu um assalto e derrubaram ele e ele quebrou a clavícula. Né? E quebrou a clavícula e ele teve que ir para um hospital. Quando ele foi para o hospital, ele estava com um câncer, no qual ele durou 6 meses, pastora. Meu Deus. Só que em meio a tudo isso eu não sabia. Ele morava no interior, sozinho, mas com um irmão, e tinha a família dele toda lá. E assim, eu estava na minha casa e Deus me deu um sonho. E eu sempre orei para o Senhor e falava, Senhor, envia alguém que fale da tua palavra, alcance o coração do meu pai. A minha oração sempre foi essa. E dentro desse sonho eu entendi, o Senhor falou, vai você até lá. Vai você até lá. E eu fui, pastora, peguei com meu irmão, minha cunhada, nós fomos até onde meu pai estava. Meu pai estava numa cama, com sonda, tudo. E foi quando eu descobri do câncer, já fazia 3 meses que ele estava assim. E eu passei 2 dias e 2 noites ao lado do meu pai falando da palavra de Deus, sentado ao lado dele, com Bíblia aberta e falando. E dentro das palavras que meu pai dizia, meu pai falou assim, que o maior orgulho da vida dele era eu ter me convertido, o maior orgulho da vida dele é eu ter casado com quem eu casei, né? Que o Silvio era um homem de Deus,
maior orgulho dele, ele tinha muito orgulho de tudo isso. Houve, nesse período desses 3 meses, houve 3 meses depois que eu fui lá, né? Houve tempo dele se reconciliar, assim, de perdoar a minha mãe, da minha mãe perdoar ele, deles se consertarem mesmo por telefone. Ele aceitou a Cristo, entendeu? Nesse tempo, aceitou a Jesus. Eu vim embora. Quando eu vim embora, não deu 2 meses e pouquinho, numa passagem que meu pai passou muito mal e foi para o hospital, a minha tia disse que ele estava indo e no caminho ele pegou e falou para ela: fica calma, porque eu estou indo para o pai. Ele entendeu e ele foi e morreu, sabe, pastora? Então, assim, para você ver toda aquela loucura da minha vida, né, dele, aconteceu muita coisa, ele queria me bater, ele me punha para fora, eu deixei de ser a filha dele, né? Mas ele entendeu. Demorou, pastora, demorou muitos anos. Demorou, mas eu acompanhei um pouco. É. Mas a salvação chegou. E sempre orando. E era a vigília que a gente pedia, era oração pelo meu pai, pela minha família, pela minha mãe. E Deus alcançou. Então é assim, essa mensagem da cruz, ela alcança a vida. Seria muito melhor se tivesse aceitado antes, né, pastora? E ter vivido um pouco bem do Senhor, assim, uma vida abundante nessa terra, mas não, viver uma vida difícil, tudo. Mas louvado seja Deus, que a palavra chegou, ele aceitou, ele creu, e eu creio que descansou com o Pai, né? Então, isso é, assim, maravilhoso. Então, mesmo que chame você de louca, mesmo que, sabe, não entende, mas continue tendo uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, uma vida de fé, porque isso que é importante. Não se importa com nada, não estranhe, porque o evangelho realmente é loucura para aquele que não crê, para aquele que não entende. O evangelho é a palavra de Deus. Então você que nos ouve, faça diferença. Faça diferença na sua casa, na sua família, na sua igreja, onde você estiver, faça diferença. Porque é isso, mostra Jesus vivo, Jesus brilhando. E a gente tem que fazer como Paulo diz lá em Romanos 1,16, acho que até anotei esse versículo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então não vamos nos envergonhar da palavra de Deus, do evangelho do Senhor. Ele é o poder de Deus para aquele que crê. Então, que aquele que nos ouve, que vai nos ouvir, que está com, assim, meio enfraquecido, que não entendeu ainda esse sacrifício da cruz, que não creu, creia, abra o teu coração, viva com o Senhor, prove das delícias dele, viva o milagre do Senhor no dia a dia da sua vida, porque nós vivemos um milagre todos os dias, os livramentos do Senhor, a ajuda dele, a força dele, a alegria dele, né, pastora? Então viva isso, porque Deus fez coisas assim, inesperadas, coisas, ele faz do jeito dele. Lembra quando Jesus cura o cego, aquele cego de nascença, que ele vai lá e com a sua saliva faz um lodo, bota no olho do cego e fala, vai lá se banhar em Siloé, lá, vai lá, lava, e ele volta vendo? Que loucura, precisa disso? Precisava lá fazer aquele lodo? Mas ele é soberano, ele tem as suas formas, né, pastora? Faz umas coisas loucas assim, mas é o sobrenatural de Deus, é o poder de Deus. E eu fico muito feliz de poder falar de tudo isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho interessante, né? Quando eu pedi para você contar o seu testemunho, um pouquinho, né? Claro que a pastora resumiu bastante, mas assim, é porque às vezes nós não entendemos, né, a história do outro e como aquilo também marca a sua caminhada cristã e faz a gente crescer, né, pastora? Porque toda essa luta que você viveu, essa perseguição dentro de casa, de uma pessoa que você amava, seu pai, que sempre teve muita consideração por você, né? Como que isso trouxe também esse crescimento, esse amadurecimento, né? Essa persistência de ficar, de permanecer na palavra, naquilo que Jesus tinha. Porque, pastora, uma pessoa que não recebeu um fundamento de fé, se ela não foi ensinada corretamente, ela não suporta esse tipo de coisa. Ela não aguenta, porque é muito difícil, né? Então, eu creio que todos nós que nos convertemos verdadeiramente vivemos esse tipo de coisa. Algum tipo de perseguição a gente vive. Sim. Alguns mais intensas, outras menos, mas todos nós vivemos. Mas você vê, você nunca desistiu, né? Você continuou clamando por ele, você continuou orando e o Senhor foi misericordioso,
né? E alcançou o coração dele. E eu acho interessante que, às vezes, as pessoas esquecem de uma coisa, né? Essa palavra, que alguns consideram como loucura, ela tem o poder de nos livrar da condenação eterna, que é passar uma Amém. eternidade no inferno, gente. Isso é muito sério. Isso é É muito sério. verdade. Está nas nossas mãos a decisão. O que você quer? O que você quer para o seu futuro? Onde você quer passar a eternidade? Você quer passar a eternidade no céu com Jesus, usufruindo da presença dele, passeando nas ruas de ouro, né, e de cristais, se banhando no rio da vida, comendo daquelas frutas lá que lá no Éden tinha no jardim? Ou você quer passar a sua eternidade lá no inferno, no lago de fogo? Muitas vezes as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem, mas, gente, isso é a É, verdade. É a verdade do que Jesus falou, do que Jesus ensinou. Nós não podemos esconder isso da humanidade e falar, não, você vai ter tempo para ser salvo. Você ainda tem tempo. Será que nós temos tempo? é, nós não sabemos, né, pastora? O céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade, né? Então, nós não sabemos nem daqui a pouco se vamos desligar terminar essa live ou não, se vamos, né? Nós não sabemos. Então, vamos aproveitar todo o tempo, todo minuto com o Senhor. Vamos aproveitar as oportunidades. O Senhor bate a porta todo tempo, o Senhor está falando em todo tempo, o Senhor tá ali, ó, trabalhando por nós em todo tempo, né? Nos cerca da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo, nos protege. E muitas vezes as pessoas não estão vendo isso, não enxergam, não conseguem entender, não conseguem sentir, porque é tudo, né? Deus envolve tudo, envolve o nosso sentimento, envolve as nossas atitudes, ajuda em tudo, sabe? Então, não são só as palavras que nós falamos, mas é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós vivemos, né? É isso em nós, Jesus em nós, é o Espírito Santo em nós, né? Porque é o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, ele faz toda a diferença. Ele nos fortalece, ele nos ajuda na hora do luto, das perdas, das dificuldades, das dores, das enfermidades, como você disse, nas ruas de ouro que nós vamos andar, mas lá no céu também não haverá choro, não haverá dor, não haverá enfermidades, não é verdade? Que tanto aflige os nossos dias hoje, tantas preocupações, né? É verdade. Nós, então, nós entendemos que todos esses livramentos vieram, né, através de Jesus na cruz para a nossa vida. E vamos aproveitar, dia após dia, conservar a nossa salvação, né? Porque nós entendemos, nós recebemos e temos que viver conservando essa nossa salvação, nesse processo de Deus na nossa vida até a volta de Cristo, até onde estarmos com Ele. Amém. Né? Pastor, ainda quero que você ore pelo pessoal. Eu só vou dar os meus recadinhos, tá bom? Mas depois eu gostaria que você orasse por nós, né? Irmãos, hoje essa é a última live que eu estou fazendo, né? Nessa jornada aí de Atos dos Apóstolos, né? E eu terminei Atos sexta-feira, o último capítulo, capítulo 28. Eu vou dar uma descansadinha aí de algumas semanas, eu devo voltar no final de julho, e vou voltar com uma nova proposta aí, né, de, de conhecimento da palavra de Deus, de falar das escrituras, porque não adianta, eu não tenho outra coisa a oferecer. Eu tenho que oferecer aquilo que Jesus me deu, que é a Amém. palavra dele, eu não O tenho melhor. outra coisa. É o melhor que eu tenho, é aquilo que a palavra dele diz para mim, para você, aquilo que ele vai permitir que eu compartilhe, né? Então eu devo voltar no final de julho. Eu vou voltar numa quarta-feira já com uma convidada, um convidado, aquilo que Deus vai ministrar ainda ao meu coração. Já estou com algumas ideias aí. Mas todas as lives estão salvas aqui no meu perfil. Se você perdeu alguma, aproveita essas semanas aí, essas 2, 3 semanas, para assistir a que você perdeu. Todas elas vão estar sendo passadas lá para o YouTube. Essa de hoje, terminando a live aqui, eu vou passar lá para o YouTube. Se ficar mais fácil para você assistir lá, assiste lá. Curte, compartilha, comenta, que isso é importante aqui para mim. As plataformas entendem que o material foi bom, que as pessoas estão gostando, então elas ajudam na divulgação.
tá bom? E, né, quando eu voltar, volte aqui comigo, tá bom? Não desista aí não, que eu vou continuar aí compartilhando da palavra de Deus. Pastora Sônia, ore por nós, nos abençoe, né? Dentro daquilo que Deus tratou ao seu coração, fique à vontade, tá bom? Amém. Então vamos orar. Querido e amado Deus, quero te agradecer, Senhor, primeiramente, Deus, por essa oportunidade, por esse tempo precioso, Senhor, na tua presença. Aqui junto com a pastora Rita, Senhor, junto com os irmãos que nos acompanharam, Pai, até aqui. Ó Deus querido, muito obrigada. E muito obrigada também, Senhor, já pelas vidas que vão assistir, que vão ouvir essa palavra. Uma palavra, Deus, que no nosso coração ela vem alimentando a nossa alma, trazendo fé ao nosso coração. Deus, porque é assim a tua palavra, ela é viva, eficaz, penetra no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, discerne os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Pai, como é maravilhosa essa mensagem da cruz, essa mensagem, Senhor, das boas novas do Senhor, essa mensagem que para muitos é loucura, Senhor, porque não viveram, porque não creram, não entenderam, não receberam, Pai. Mas, Senhor, nós entendemos o teu grande amor, a tua sabedoria. Por isso, Deus, eu oro por cada um, por cada pessoa, Senhor. Ó Deus, aquele que está ouvindo e que ele tem um coração, Senhor, aberto para receber, para crer, ajuda, Senhor, também na fé, na pequenina fé de cada um, Senhor, para que possa viver o bem do Senhor, para que alcance a salvação, para que, porque esse foi o propósito de Jesus vir a este mundo, para que todos sejam salvos, Pai. Coloco, Senhor, todos os meus familiares, familiares da pastora Rita, e de todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que não são salvos, que não tiveram essa experiência, Senhor, maravilhosa, de poder viver, de deixar o Senhor ser o dono, o dirigente da sua vida. Pai, nós não sabemos, ó Senhor, como fazer, nós não sabemos como agir, muitas vezes as nossas decisões são erradas, mas quando nós temos o Senhor e buscamos as orientações do Senhor, o Senhor nos guia por caminhos retos, por caminhos de justiça, por caminhos certeiros, Pai. O Senhor nos leva, Senhor, para objetivos alinhados aos teus. A nossa caminhada é para o céu, a nossa caminhada é por um caminho do bem, Senhor, e que nós possamos transmitir isso a outras pessoas, alcançar outras pessoas através do nosso testemunho, através, Senhor, das nossas palavras, através, Senhor, das nossas orações, Senhor. Alcança o coração do necessitado, Pai. Alcança o coração do perdido, Senhor. Quantas pessoas, Senhor Deus, com pensamentos tortos, pessoas que têm pensamentos de morte, não de vida, Senhor. Mas contigo, Senhor, os nossos pensamentos são pensamentos de vida, Senhor. Porque o Senhor tem vida plena, tem vida abundante, tem vida eterna, Senhor. Para todo aquele que crê, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada pela cruz. Obrigada pela sua ressurreição, meu amado. Oh, Senhor, hoje tu estás vivo, Senhor, conosco. O Senhor é presente, Senhor, dentro de nós, no nosso meio. Quando nos reunimos, o Senhor se faz presente. Provar disto, Senhor, não tem presente maior, não tem coisa melhor, Senhor, do que estar contigo, do que andar contigo, do que caminhar contigo, de poder ouvir a tua voz, Senhor. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós clamamos ao Senhor e o Senhor responde. Nós oramos e o Senhor responde as nossas orações. Nós pedimos socorro e o Senhor vem de encontro à nossa necessidade. Nós buscamos a Ti e te encontramos, Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Mas precisamos ter essa iniciativa, esse querer, Pai. Ó Deus, e que o homem, a humanidade entenda isso, Senhor, que ela queira o Senhor, que ela se aproxime do Senhor, que ela, Senhor, prove da sua grandeza, que ela viva o teu sobrenatural, que o homem possa viver, Senhor, os milagres do Senhor, da forma que o Senhor faz, Pai. Ó Deus, entendendo que Tu és soberano, que o Teu agir é soberano, que Tu és o Deus Altíssimo, mas sendo esse Deus tão grande, se importa comigo, se importa com cada um de nós. Ó Senhor, nos compreende nossas fraquezas, compreende nossas dificuldades, ajuda e nos fortalece nas fraquezas, Senhor. Ó meu Deus, nos dá escape, Senhor, em toda luta, em toda tribulação, Senhor, que passamos, Pai, que muitas vezes não são pequenas, são grandes, Pai, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus que cura, que tira toda dor, toda
ferida, Senhor, seja no corpo, seja na alma, Pai. O Senhor vem curando, vem limpando. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, derrama um bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que nos ouve. Derrama, Senhor, ó Deus, um refrigério para aquele que está se sentindo pesado, que a unção do Senhor alcance, ó Deus, as vidas, para que seja despedaçado todo o jugo, Senhor, e não volte mais, para que as pessoas se sintam leves, se sintam ajudadas, fortalecidas e caminhem, Senhor, andando realmente de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Ó Deus, porque nós não somos pessoas derrotadas, porque o nosso Deus não é um Deus derrotado, o nosso Jesus é um vencedor invicto, Pai. E ó Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Nós passamos por dificuldades. Muitas vezes, Senhor, somos derrotados até mesmo em algumas coisas para aprendermos, mas, Senhor, o alvo, o objetivo nós alcançamos, Pai. Nos ajuda a entender todo o propósito do Senhor, Pai, em meio aos processos que o Senhor permite que nós venhamos a viver. E eu oro também como igreja do Senhor, que a tua igreja se desperte, Pai. Se desperte cada vez mais para o Senhor. Que a tua igreja te ame, te sirva de coração. Que a tua igreja seja uma igreja compromissada contigo. Uma igreja, Senhor, Deus, que se relaciona, que tem intimidade contigo, que vive o teu poder, Pai, dia após dia. Que a igreja de Cristo nesta terra faça toda a diferença, Senhor. Faça a diferença nesta nossa nação brasileira. Faça a diferença nas cidades, nos bairros, nos estados, aonde houver a igreja do Senhor. Deus, ela venha fazer diferença e alcançar o necessitado através da palavra poderosa e sábia do Senhor Jesus. Ó Pai, eu oro, eu entrego, Pai, tudo isso diante do teu altar e reconheço, Deus, o teu amor, a tua grandeza, o teu poder, e te reconheço como meu Senhor, meu dono, meu Salvador, e que haja esse reconhecimento, Pai, na vida de cada um também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus, pastora, obrigada, né, por ter aceitado o meu convite, né, por ter se preparado para estar aqui comigo. Quero agradecer o pessoal que entrou aí. Tem alguns amigos teus aí, pastora, algumas pessoas que eu não conheço. Tem alguns pastores, a apóstola Sandra está aí, o pastor Djalma, né? Muito obrigada aí o pessoal que entrou, o pessoal que comentou. Às vezes não dá para a gente ler assim, porque estamos ali numa linha de raciocínio nas conversas, mas a gente vai lendo, né? Só não dá às vezes Amém. para comentar. Amém, pastora. Foi um prazer. O prazer foi meu e que a gente tem outras oportunidades também para estar continuando, né? Para compartilhar um pouquinho quando Deus preparar. A gente tá junto aí. Né? E que continue sendo uma bênção. E a palavra de Deus é bênção, né? Para aquele que ouve, aquele que crê e recebe. Amém. Amém? Amém, pastora. Obrigada. Beijo no coração, Beijo. te amo. Te amo também. Um beijo para todos. Aí Deus abençoe a todos. Amém. A paz, pessoal. Em nome de Jesus, até o final de julho aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. E bom dia. Amém. Bom dia.